Uma boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. Daremos continuidade ao nosso assunto teórico, falando sobre os dois últimos desdobramentos da medicina legal. Mas prestem bem atenção, pessoal. Antes da gente continuar, eu queria lembrar para vocês que todo o assunto teórico que nós já vimos tem tudo a ver com a realidade, com a vivência do técnico em necrópsia no IML. Tanto a parte da introdução da medicina legal, os EPIs, a ética no trabalho, a questão do funcionamento do IML, da antropologia forense, traumatologia forense principalmente, tanatologia forense, tem tudo a ver com a vivência do técnico em necrópsia no exercício da sua profissão. Esses dois últimos assuntos, a sexologia forense e a psiquiatria forense, que iremos ver em outro momento, tem uma maior relação com os serviços prestados dentro do IML, tá certo? A sexologia forense, quem precisa conhecer, quem precisa realmente entender a fundo é o médico legista, tá certo? Da clínica de assistência, né, de atendimento aí às pessoas vítimas de violência sexual. Quem precisa entender sobre psiquiatria forense realmente vai ser o médico legista, psiquiatra, tá certo? Que atenderá os exames psiquiátricos, inclusive de imputabilidade penal, para saber se a pessoa está lúcida, sã, para responder pelos seus crimes. Tá certo? Então, esses dois últimos assuntos, a sexologia e a psiquiatria forense, interessam muito mais ao médico legista do que ao técnico em necrópsia, tá ok? Mas, pessoal, a sexologia forense ela também pode estar presente na vivência do técnico em necrópsia, no momento em que muitos cadáveres, né, antes ou até mesmo após serem mortos, podem ter sofrido uma violência sexual. Então, como identificar isso? Como fazer a coleta desse material biológico? Como identificar se a vítima era virgem, se não era? Em quais casos podem ser realizados os abortos? Todos esses assuntos estão dentro do conteúdo de sexologia forense, tá certo? Então, a sexologia forense, pessoal, pela sua definição, é o ramo da medicina legal que se dedica ao estudo dos fenômenos relacionados com a reprodução humana, desde a concepção até o puerpério. Vocês vão ver, pessoal, que embora seja uma parte que a gente vai ver bem resumida, né? Esse assunto é um assunto bastante amplo, bastante abrangente. Nos dá continuidade. Só voltar aqui, que houve pequeno probleminha. Pronto. Pessoal, ainda sobre a sexologia forense, tá? Segundo Bonet, 1993, é a disciplina científica que estuda as questões relacionadas com o sexo em seus aspectos médicos, jurídicos, filosóficos e sociológicos. Ou seja, estuda a solução dos problemas jurídicos onde o sexo pode estar associado. Dentro da sexologia forense, a gente estuda os transtornos do instinto sexual. O sexo e o comportamento sexual de cada indivíduo é um dos temas mais delicados e controversos da atualidade, com grande repercussão na área jurídica. Desde quando um instinto, um desejo sexual foge do padrão, foge da normalidade, passa a ser considerado como algo criminoso ou algo impróprio.
Vamos estudar isso. A determinação de sexo, né, juridicamente, pessoal, bem como seu reconhecimento como fator modificador das capacidades civil e criminal, são exemplos de alguns dos temas polêmicos que ocupam aí a mente dos legisladores. De acordo com a Associação Psiquiátrica Americana, os transtornos sexuais ou transtornos do instinto sexual se dividem em três: as disfunções sexuais, os transtornos da identidade de gênero e as parafilias, também conhecidas como paras ou obsessões. Pessoal, quais são as disfunções sexuais? Transtorno do desejo sexual hipoativo, que é uma depressão no instinto sexual, tá certo? Que pode estar relacionado com anulação de casamento ou na prova da inocência de algum crime sexual, tá certo? Transtorno de aversão sexual, né? Nesse caso aqui, a pessoa realmente não tem desejo sexual nenhum, tá certo? São os conhecidos como assexuados, indivíduos que podem até se relacionar com homens, com mulheres, com o mesmo sexo, com outro sexo, mas que não tem apetite sexual algum. Há o transtorno da excitação sexual feminina, que é uma dificuldade que acompanha somente mulheres, onde o sexo ele pode até ser realizado, mas que não vai trazer nenhum prazer, né, ou nenhuma excitação para a mulher. Há um transtorno erétil masculino, que é mais conhecido como impotência sexual, né, que pode ter causas genéticas, hormonais, ou também questão comportamental, né, sobre hábito de vida, etc., questão de tabagismo, bebida, drogas, tá? Tem um transtorno orgásmico masculino, que é um atraso, né, até a questão aí da ereção, da ejaculação, mas demora muito mais tempo que o normal, tá certo, para que isso aconteça. E tem já também a ejaculação precoce, que é aquela que vem precocemente, né, antes mesmo do desejo sexual, da libido ter se concluído, se completado, né? Então é algo já bem antecipado. Há também, pessoal, nas disfunções sexuais, a dispaurenia, que é a questão da dor antes, durante ou depois da relação sexual. O vaginismo é uma contração involuntária, tá certo? Dos músculos, né, vaginais, tá certo? Vaginismo. Se define aí, no caso, como a contração involuntária dos músculos vaginais, né, o que vai gerar também dor durante a relação sexual, principalmente na entrada da vagina, podendo às vezes impedir a penetração ou até mesmo, né, a realização de exames ginecológicos. Há também transtornos decorrentes de uma condição médica geral, né, que pode estar relacionado a diabetes, hipertensão, depressão, tá certo? E isso é algo relacionado a um problema de saúde, fora, né, mesmo dessa disfunção sexual. E tem também a disfunção sexual induzida por substância, que pode ser por álcool, por drogas, tabagismo, né, cigarro, etc, etc, etc. Há também, pessoal, os transtornos da identidade de gênero, né? Também conhecido aí como homossexualismo, tá? Há uma forte insatisfação com o próprio sexo, né? Nos transtornos da identidade de gênero, que acompanham uma identificação com o sexo oposto. Esse assunto, pessoal, é um assunto bem pertinente e bastante, digamos que polêmico, né? Alguns anos atrás, essas coisas não eram debatidas, elas não eram discutidas e até mesmo hoje é muito difícil, né? Digamos que explicar ou então mencionar, falar sobre esse assunto, mas é um assunto necessário. A questão da identidade de gênero, pessoal, é quando
Resumindo, a pessoa acha que nasceu no corpo, no sexo errado. A pessoa tem o sexo biológico, a pessoa tem a sua identidade de gênero e também ela tem a sua sexualidade, tá certo? Então, primeira coisa, o sexo biológico, somente dois. Ou a pessoa nasce no sexo masculino ou no sexo feminino. A identidade de gênero, a pessoa ela pode se identificar com o seu sexo biológico, por exemplo, nasceu do sexo masculino e a pessoa se entende, se vê como o sexo masculino. Nesse caso, a gente fala que é uma pessoa do gênero masculino, do sexo masculino, com a sua identidade de gênero cis, porque ela corresponde ao seu sexo biológico. Mas, por exemplo, uma pessoa nasceu do sexo masculino, mas ela não se enxerga como o homem, ela se enxerga como se fosse uma mulher que nasceu em corpo de homem. Então, nesse caso, entra o sexo biológico masculino, mas com a identidade de gênero feminino. E essa pessoa ela passa a ser considerado como uma mulher trans, tá certo? Trans não porque seja um travesti, tá? Porque isso já é outra coisa. Travesti pode ter homem que se enxerga como um homem, mas que é drag queen, que gosta de se apresentar como mulher. Então essa pessoa ela é travesti. Transsexual, independente se faz ou se não faz, a transição, a redesignação sexual, né? Se ela tira ou coloca alguma coisa, tá? Isso daí não tem nada a ver. Se a pessoa ela se enxerga no sexo oposto, então ela já é trans, tá? Então, por exemplo, o caso mais conhecido, Tammy Gretchen, ela nasceu no sexo feminino, isso nunca vai mudar. O sexo biológico dela é sexo feminino, mas ela se enxerga em um corpo masculino, porque ela acha que ela é do sexo masculino, só que a natureza não correspondeu, né? Colocou o corpo trocado, digamos assim, tá? Então ela é uma mulher trans. Ela sempre foi, tanto antes quanto depois dela se apresentar como com roupas masculinas, ela sempre foi uma mulher trans, tá? Então, beleza. Já a questão da sexualidade é como a pessoa se relaciona, como a pessoa ela tem a, digamos que, atração sexual. Ela pode se atrair pelo sexo oposto, sendo heterossexual, ou pode ser atraída pelo mesmo sexo, sendo aí, no caso, homossexual, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro aí essa distinção entre sexo biológico, sobre identidade de gênero e sobre a questão da sexualidade, tá certo? O transexual, ele é inconformado com seu estado sexual e não admite ser homossexual. Aí, para vocês verem como esse assunto é complicado. Pode haver um rapaz, né, do sexo masculino, sexo biológico, né, masculino, que ele se enxerga como mulher. Então, ele é uma mulher trans. Mas essa mulher trans, ela pode ter atração por mulheres. Então, ele acaba sendo, né, uma mulher, um homem do sexo biológico, homem, que se enxerga como uma mulher, então, no caso, uma mulher trans, que tem atração por mulheres. Então, ela é, no caso, uma mulher, um homem, né, homem do sexo biológico, mulher trans na identidade de gênero e a sexualidade seria, no caso, homossexual, porque ela é uma mulher que se relaciona com outras mulheres, tá? Então, mais ou menos isso, tá? Eu acho que vocês conseguiram compreender. O homossexualismo, pessoal, seria a preferência pelo mesmo sexo, como eu falei, é a sexualidade da pessoa. Não é aceita como desvio sexual ou anormalidade, e sim como uma opção sexual, ou até melhor, orientação sexual, tá certo? Pessoal, entrando nas parafilias, tá? As parafilias, elas compreendem desejos, manifestações sexuais que fogem do padrão da normalidade, podendo, às vezes, serem, né, relacionadas a crimes, tá certo? Então, para a medicina legal, interessa as parafilias
por sua repercussão sobre a sociedade, o estudo das diversas manifestações qualitativas e quantitativas do desejo sexual, particularmente quando estas apresentam um caráter obsessivo. As parafilias, elas são conhecidas como anomalias, desvios sexuais ou perversões sexuais. São alguns dos termos que devem ser utilizados apenas em contexto jurídico, mas jamais discriminatório. A sexualidade, ela vai alcançar níveis de anormalidade ou desvios quando a satisfação, a libido, o prazer só podem ser obtidos através de uma modalidade sexual atípica, como, por exemplo, através de objetos inanimados, animais, etc. Tá? Alguma coisa que fuja da normalidade e que seja a única forma de alcançar o prazer. Então, vamos começar a falar das parafilias, desde as mais comuns, as mais simples, até aquelas mais exageradas, que realmente de deixar cabelo em pé, tá certo? Então, a primeira parafilia seria a anafrodisia, que é a ausência do desejo sexual, que se refere somente ao sexo masculino. É quando o homem, tá? Embora ele tenha, no caso, um relacionamento, ele não tem apetite sexual. Pode haver uma causa orgânica, né, ou psíquica, tá certo? Pode ser algum problema endocrinológico, hormonal, pode ser o uso de alguma substância, pode ser algum trauma, alguma coisa que se envolveu lá na cabeça dele, só que ali foge do sexo, tá? Então, a importância, anulação do casamento, né? Pode haver anulação do casamento, caso seja detectado anafrodisia, né? A mulher ela pode pedir o divórcio, tá? E também pode ser importante para negar a autoria de coito criminoso, né? No caso de um estupro. Lembrando que a anafrodisia não tem a ver com a questão aí da masculinidade do homem, não tem a ver com a opção sexual dele, ele simplesmente não tem desejo sexual, tá certo? Pode ser resolvido através aí de uma terapia ou então de um exame, né, hormonal para saber quais são as causas, tá, da anafrodisia. Frigidez é o inverso, pessoal, é a ausência de desejo sexual feminino, que pode ter causas orgânicas ou psíquicas da mesma forma. Da mesma forma, a anulação de casamento, tá? Pode vir também aí no caso com uma justificativa, né? E o adultério, né? Embora não seja justificativa, né? Mas alguns homens, né, acabam aí no caso procurando, né, outras mulheres com essa desculpa, com essa despista, que tem mais a ver com a questão aí do caráter do homem do que com o problema, né, da mulher que pode ser resolvido, né? E alguns nem precisam, né, de justificativa, né? Tem um adultério aí realmente porque querem, né? Mesmo tendo aí no caso em casa, né, essa assistência sexual, tá? Mas a frigidez ela se refere à ausência de desejo sexual feminino. Sintomas da frigidez: baixa lubrificação, falta de iniciativa, baixa excitação, ausência de pensamentos eróticos ou fantasias, baixo interesse sexual e baixo prazer. Erotismo, pessoal, aí já é ao contrário, já é o aumento do desejo sexual. Interessa muito ao direito o aumento exagerado, compulsivo da vontade sexual. Por quê? As pessoas que possuem essa parafilia, tá? Elas abusam da masturbação, podendo gerar crimes de estupro, escândalo, adultério, prostituição ou a questão aí, né, da violência ao pudor, né? A questão aí do pudor realmente, tá? Pessoas que têm aí um alto desejo sexual, elas costumam se comportar de formas, digamos que incomuns, invadindo a privacidade de outras pessoas, sendo inconvenientes, tá? Tendo propostas aí, digamos que constrangedoras, tá certo? E essas pessoas, elas como têm
um aumento do desejo sexual, elas podem sim ter uma predisposição a cometer estupros ou violências sexuais. A satiríase, pessoal, é uma pessoa que não manifesta o seu desejo sexual aumentado, mas ela só pensa naquilo, tá? A satiríase é a palavra que é derivada de sátiros e significa um estado de ereção quase permanente. O sátiro, ele não se satisfaz mesmo obtendo o orgasmo. Uma pessoa que é sátira, ela também pode ter o erotismo. Mas, na verdade, pessoal, a satiríase não é que a pessoa ela sempre venha a ter esse aumento do desejo sexual, mas mesmo após a relação sexual, ela não se satisfaz, tá? Ela quer mais e mais e mais e mais e ela não, digamos que apaga aí a sua chama, tá? Ela sempre quer mais. Ninfomania, essa palavra já é um pouco conhecida, né? Uma pessoa ninfomaníaca, né? Alguns filmes já abordaram esse assunto, né? Por exemplo, 50 Tons de Cinza, né? Essa palavra ficou bem conhecida. E, inclusive, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre esse filme, tá? Daqui a pouco. Do grego, pessoal, ninfe significa ninfa, jovem, recém-casada, né? A ninfomania, pessoal, é um sentimento obsessivo para atos sexuais e também é frequente a insatisfação. Uma pessoa que é ninfomaníaca, ela é tanto sátira quanto erótica ao mesmo tempo, tá? Além dela ter um desejo, um aumento do impulso sexual elevado, ela não se satisfaz após essa realização, tá? Assim como acontece com o sátiro, né, está ligado ao adultério, ao atentado, ao pudor, ao ultraje ao pudor, ao estupro e ao homicídio. Autoerotismo é um prazer sexual sem parceiro, podendo ocorrer orgasmo até mesmo sem a estimulação de zonas erógenas e mesmo sem a presença de alguém de outro sexo. Há um exemplo, né, um caso chamado coito psíquico, onde uma pessoa sente o orgasmo somente em pensar em algumas situações e sem precisar se tocar ou de nenhum parceiro sexual. A erotomania, pessoal, é uma mania amorosa. Essa pessoa, ela é obcecada por uma paixão avassaladora e súbita. Às vezes, ela é desencadeada por apenas um aceno, cumprimento ou por atenção. Então, as pessoas que possuem erotomania, elas são pessoas que são extremamente ligadas a alguém. Talvez ela não manifeste, tá, não manifeste essa vontade, esse desejo, tá? E ela acaba, digamos aí, que tendo, né, aquela necessidade de receber um aceno, uma atenção, um cumprimento, algo daquela pessoa onde ela tem aquela obsessão. Erotomaníacos, pessoal, pode levar tímidos a chegar a suicídio ou homicídio. E é algo, pessoal, tão, digamos assim, grave, que às vezes a pessoa nem conhece a outra e ela já tem aquele desejo, que pode ser, por exemplo, desencadeado por pessoas famosas, né? Então, por exemplo, alguém que é exageradamente fã de outra pessoa, que acaba morrendo e matando por ela, tá? Essa pessoa, ela tem uma parafilia conhecida como erotomania. É o que aconteceu, por exemplo, com a apresentadora Ana Hickman, né? Ela sofreu aí um atentado, né, onde quase acontece uma tragédia, né, um fã, né, uma pessoa que ela nem conhecia e tal, nem tinha essa, digamos que, vivência e tal, acabou, né, querendo matá-la, porque ele sabia, né, que ela já era casada e ele não poderia nunca, jamais ter ela como esposa, né, então isso foi algo doentio. Outro caso, John Lennon, né, que foi morto por um fã, tá? Então são casos de erotomania, pessoas que têm obsessão por outras, tá certo? Mixoscopia ou voyeurismo, né? Essa palavra voyeur também é conhecida, um pouco conhecida, né? É o prazer sexual ao ver pessoas se despindo, nuas, praticando atos libidinosos ou mantendo relações sexuais. A pessoa que é voyeur, tá?
ela não quer fazer parte da relação sexual. Ela obtém o seu prazer somente na observação de uma relação sexual. Exibicionismo é aquela pessoa que quer ser vista, ela sente prazer em ser observada, em ser aclamada. É uma atitude compulsiva caracterizada pela exibição de áreas erógenas ou de órgãos sexuais, como meio de obter gratificação ou prazer sexual. Edipismo é uma atração com conotação sexual pela figura materna, o que dificulta o relacionamento normal com as mulheres. A palavra edipismo ela deriva de Édipo, que é um personagem da mitologia grega que, após matar o pai, casou-se com sua própria mãe, né, sem suspeitar do seu parentesco. Então, o edipismo, pessoal, ele acontece tanto com homens quanto com mulheres, tá? Que tem aí, no caso, um prazer, uma obsessão com a sua mãe ou com a figura materna, que acostumam, inclusive, fantasiar, tá? Durante a prática sexual, tá? Que é o filhinho, a filhinha e tal, que quer receber colo de mãe, etc. Ao contrário, tem o complexo de Electra, que é a atração com conotação sexual pela figura paterna, o que dificulta o relacionamento normal com os homens, tá? Tanto homens, né, homossexuais, quanto mulheres heterossexuais podem ter o complexo de Electra. E elas querem, no caso, obter o prazer, a satisfação através da figura paterna, tá? Não diretamente com seu pai, mas quer, né, que a pessoa, né, ela tem essa, digamos que, esse comportamento paterno para poder, no caso aí, chegar ao seu prazer, certo? Fetichismo é o prazer sexual que se realiza à vista, ao toque ou a simples lembrança de objetos ou partes do corpo da pessoa, né, do outro sexo que não sejam os genitais. Tá? O ato sexual ele só se confirma com a evocação do objeto de desejo e pode estar relacionado a furtos. O objeto do fetiche, né? Pode ser roupas, objetos de uso, cabelo, mãos, pés, olhos, nádegas, seios, nariz, dente, orelha, uma cicatriz, uma tatuagem, um perfume, a voz, tá certo? Qualquer coisa que venha a acender, né? A questão aí do prazer sexual de um terceiro, a partir da evocação de alguma parte do corpo da outra pessoa, né? Ou algo que faça lembrar aquela pessoa. Travestismo, o indivíduo ele se sente atraído pelas roupas utilizadas por pessoas do sexo oposto. É mais comum nos homens do que nas mulheres. O travesti, masculino ou feminino, ele pode se identificar com o sexo oposto, né, tanto na maneira de se vestir quanto nas ideias em geral. Não tem necessariamente uma conotação homossexual. O homem hétero, ele pode se vestir de mulher, né, para realizar um fetiche, uma tara, né, conhecido como travestismo, tá? Nem todo travesti necessariamente é homossexual ou vice-versa, tá certo? Algo simplesmente somente na hora do prazer, né? Bem estranho. Pedofilia, já entramos agora em algo mais comum, infelizmente, né? E que tem aí, no caso, uma implicação jurídica, que é um crime, né? A pedofilia é uma atração sexual obsessiva de indivíduos adultos por crianças, adolescentes, né, imaturas em desenvolvimento. A pedofilia é acompanhada por manifestações eróticas, atos libidinosos, exibição de fotos e filmes. Pessoal, a polícia, ela tem aplicativos que conseguem detectar a presença de material pornográfico infantil em seu celular, em seu notebook, acesso a sites, tá certo? Graças a isso, né, muitos pedófilos, eles são presos antes mesmo, né, de praticar a questão do ato libidinoso. Então, pessoal, olha só, somente de você portar, de você ter no seu celular alguma coisa relacionado à nudez infantil, à prática sexual, fotos de crianças, jovens, adolescentes pelados em roupas íntimas, tá? Embora você não seja pedófilo, isso já configura como crime, tá certo?
Caso o seu celular seja apreendido com fotos, aqueles vídeos que as pessoas compartilham, que você baixa automaticamente, você não precisa nem ter visto. Se você tiver seu celular confiscado e tiver algum material desse jeito, você já vai ser passível de responder por crime de pedofilia, tá certo? Não é somente a questão da prática, simplesmente portar, tá certo? Fotos ou filmes já configura o crime de pedofilia. Então, muito cuidado. Pigmalionismo é atração sexual por estátuas. Começamos a chegar nas partes aí mais estranhas, né? Pessoas que sentem atração sexual por estátuas. Os portadores do pigmalionismo se masturbam em parques ou praças públicas. O amor exagerado às estátuas, a manequins, e os atos libidinosos com elas praticados são conhecidos por status estupro. A importância é que essas pessoas, para alcançar o seu desejo, né, seu prazer sexual, podem cometer crimes de violência, ultraje público ao pudor, tá certo? Dolismo, atração sexual por bonecas de plástico, de louça, porcelana, né? As bonecas infláveis, né? As bonecas elas podem ser utilizadas tanto para a masturbação ou para o ato sexual. Essa pessoa ela prefere transar com sua bonequinha do que procurar uma parceira, um parceiro sexual. Triolismo. Triolismo é a prática sexual por três pessoas, duas mulheres e um homem, ou um homem e duas mulheres, né? Ou, né, três mulheres, três homens, de qualquer combinação, tá? O que importa é que a pessoa, ela tem, no caso, esse fetiche, ela tem a sua satisfação sexual atendida pelo sexo a três. Esse termo ele estendeu-se para mais de três pessoas, né? A gente ouve muito falar casas de swing, né? Que não é bem aquele swing e a música, né? O swing, na verdade, seria um amor coletivo, né? No bom piauiês, né? Suruba, né? A gente conhece com esse nome. E também tem o swapping, que seria troca de casais, né? Isso tudo concordado, tá certo? Acontece muito em relacionamentos abertos. Urolagnia, o desejo sexual é despertado ao ver a urina ou simplesmente ao ouvir o ruído produzido pela emissão do jato urinário. Geralmente essa pessoa, né, que tem essa parafilia, essa urolagnia, ela deseja durante a relação sexual que o parceiro sexual venha a urinar sobre o seu corpo, né, gosta de envolver a urina durante o ato sexual. Pior que isso, pessoal, é só a cropofilia, que é o prazer sexual obtido no ato da defecação ou pelo contato com fezes próprias ou de outra pessoa, né? E o prazer sexual ele é obtido dessa forma, né? Tem gente para tudo nesse mundo. Gerontofilia é a atração sexual obsessiva de pessoas jovens por outras de excessiva idade. É, a gerontofilia, pessoal, é importante falar para vocês que não está ligado com interesses financeiros ou outra coisa. Realmente, a pessoa mais jovem que tem essa parafilia, ela gosta da pessoa idosa, do corpo da pessoa idosa, e não o que a pessoa tem a oferecer. Né? Lógico que a gente tem aí amores verdadeiros, né? De meninas jovenzinhas, né? Por caras mais velhos que não tem filho e tem uma herança muito grande, ou também ao contrário, né? Novinho que gosta de uma mulher jamais madura, né? Não madura, mas já realmente da terceira idade, né? Para aí, no caso, ter interesses financeiros, né? Mas isso não encaixa, tá? Gerontofilia realmente é gostar de pessoas com excessiva idade. Riparofilia é uma atração erótica por pessoas sujas e sem nenhum seio, né? Geralmente essas pessoas elas acabam importunando, procurando mendigos, moradores de rua para ter práticas sexuais. E obrigatoriamente essa pessoa precisa estar suja, fedida, sem nenhum asseio, sem nenhuma higiene. Necrofilia. A necrofilia, pessoal, é a compulsão obsessiva para atos libidinosos ou relação sexual com cadáveres. Importância pode estar relacionado ao homicídio, né, para se consumar a prática de necrofilia, ou ao vilipêndio, que seria, no caso aí, uma ação de desrespeito ao cadáver, tá certo?
relacionado à morte, né, pelas próprias mãos do necrófilo. Sobre o vilipêndio ao cadáver, pessoal, é importante a gente falar, para finalizar essa aula, que o cadáver, a pessoa que faleceu, ela não pode mais ser vítima do crime, né, de vilipêndio, porque ela não tem mais a capacidade de sentir, né, a ofensa, o avitamento, a profanação. Então, nenhuma ação dirigida contra o cadáver, pelo agente, pelo necrófilo, tá certo? O objeto, a pessoa, a vítima, vai ser o cadáver, tá? Então, no caso da necrofilia, desse crime, digamos que o sujeito passivo do crime, tá? No caso, o sujeito abstrato, tá certo? O bem lesado não vai ser a pessoa que faleceu, mas sim o sentimento de boa lembrança, de respeito, de veneração que se guarda em relação ao morto, tá? Vilipendiar trata-se de um verbo transitivo direto que significa destratar ou humilhar. Tratar com desdém, fazer com que algo ou alguém se sinta desprezado ou desdenhado, menosprezar, julgar algo ou alguém por baixo, não validar suas qualidades, ofender através de palavras, gestos ou ações. O artigo 212 do nosso Código Penal diz que vilipendiar cadáver ou suas cinzas tem pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, tá certo? E vilipendiar não envolve simplesmente o crime, tá certo? O sexo com o cadáver. E sim, por exemplo, xingar, tratar de uma forma não humana, tá certo? Desenhar, fazer brincadeiras, tirar foto, tudo isso, tá? Configura vilipêndio. Vampirismo é o prazer sexual obtido quando o indivíduo suga o sangue do parceiro ou da vítima, que pode levar ao homicídio. Bestialismo ou zoofilia, prática de relação sexual com animais. 50 tons de cinza, pessoal. Sadismo é um prazer obtido mediante o sofrimento e a dor do parceiro ou da vítima. A satisfação sexual ela só se realiza pelo sofrimento físico ou moral imposto a outra pessoa. Então, a pessoa que tem sadismo, ela gosta de bater, de torturar, de ofender, de machucar o seu parceiro, com ou sem a a concordância. Né? Então, temos aqui graus de sadismo, né? Pequeno, médio, grande. Né? E temos também o masoquismo, que é ao contrário. A pessoa ela gosta de ser ofendida, de ser machucada, né? E ela tem prazer sexual causado, né, a partir da violência, né? Ela gosta de sofrer a violência. Os masoquistas, eles procuram sofrer dor, mas não a morte, tá? E tem ainda, pessoal, os sadomasoquistas, que são aqueles que gostam tanto de bater quanto de apanhar. Então, essa aula, eu creio que seja uma aula bem interessante, tá certo? E a gente finaliza essa aula agora, tá? E a próxima aula a gente continua com os aspectos legais dos crimes sexuais, tá certo? Um abraço, pessoal, até a próxima aula.